Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é a escala moral dos espíritos. Agradeço muito a vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal. Agradeço muito a Deus pela oportunidade valiosa de falarmos sobre a vida, de como os problemas surgem, como resolver os problemas também. O livro dos Espíritos é o livro básico da doutrina espírita, da religião dos espíritos, dos espíritas, da nossa religião. E o livro dos Espíritos é um livro que tem 1018 perguntas feitas por Allan Kardec, respondida pelos espíritos. Por isso que Allan Kardec é considerado, então, aquele que foi o responsável por organizar o livro dos Espíritos, né? O chamado codificador. Allan Kardec não é o fundador do Espiritismo, ele é o codificador. Ele foi a inteligência encarnada que fez essa formulação toda. E nós temos o livro dos Espíritos dividido em 4 partes. Uma dessas partes é a primeira parte é as causas primárias, depois nós temos o mundo espírita ou dos espíritos, depois nós temos o livro terceiro, que é as chamadas leis morais, e finalmente o livro quarto, que é chamado de esperanças e consolações. Nós vamos dar uma pequena passada aqui no livro segundo, chamado Mundo dos Espíritos, que é o plano espiritual. No livro está escrito Mundo Espírita ou dos Espíritos. Ele é dividido em vários capítulos e nós vamos falar sobre a introdução que Allan Kardec fez a respeito da escala espírita. Escala espírita é esta em que nós tomamos conhecimento das gradações morais que nós, os espíritos, possuímos. Nós estamos encarnados no mundo, no planeta Terra, que segundo o Espiritismo é um mundo de provas e expiações, onde existe ainda desequilíbrios, mas também existe desequilíbrio, onde existe muita ignorância que leva a pessoa à crueldade, a ignorância do fato de não conhecer as leis divinas, que são leis boas, são leis justas, Deus é misericordioso, mas nós todos fomos criados, como aprendemos sempre também, simples e ignorantes. O ignorantes é no sentido de falta de conhecimento, não é uma ofensa a palavra, mas é falta de conhecimento. O ignorante é assim, ele não tem conhecimento. Então, eu coloquei como título a escala moral dos espíritos. E Allan Kardec vai fazer os seguintes comentários a respeito da escala espírita. E vamos ver onde nós nos colocamos nela. Diz assim, que a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e também nas imperfeições de que ainda terão que despojar-se. Essa classificação nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta um caráter definido. Mas ela é uma escala que não é absoluta. É apenas para que a gente possa entender. E nós ainda, como espíritos imperfeitos, precisamos estabelecer comparações para que a gente possa compreender. Por isso que nós não compreendemos Deus ainda. Jesus nos disse da necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Para nós ainda é um tanto quanto difícil isso, porque nós não temos comparações com relação à grandeza extraordinária de Deus, que é a perfeição absoluta, que é a inteligência suprema do universo, o criador de todas as coisas que são boas. Continua Allan Kardec dizendo que de um grau para o outro, a transição ela é insensível. Nos limites, os matizes se apagam.
como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Então nós passamos de uma gradação para outra superior, sem o percebermos, não há um limite, não é como um virar de esquinas. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes ou categorias de espíritos, conforme o ponto de vista de onde se considera a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, ou mais ou menos cômodos para a compreensão. Sejam, pois, quais forem, em nada alteram o fundo da ciência. Mas existem considerações diferenciadas, mas o cômputo geral não modifica-se. Dessa forma, é natural que, inquiridos sobre esse ponto, hajam os espíritos divergindo quanto ao número das categorias, sem que isso tenha nenhuma consequência. Façamos ainda uma consideração que não se deve jamais perder de vista, a de que, entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que demorarão demais para observar as diferenças, né? Como diz Kardec aqui, que de maneira nenhuma nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, devem saber tudo. Toda classificação exige, pois, método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitado conhecimento são como os ignorantes desse nosso mundo de espíritos encarnados, ainda inaptos a aprender um conjunto, a formular um sistema, mas estão a caminho de fazerem isso. São só muito imperfeitamente, compreendem ou percebem uma classificação qualquer. Consideram da primeira ordem todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem. Como sucede entre nós a um homem inculto com relação àquele que chamamos de civilizado. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem divergir quanto aos detalhes, conforme o ponto de vista em que se achem, sobretudo se se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Kardec se preocupou muito, né, em falar sobre coisas absolutas. Sempre há possibilidade de discussão. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última divisão, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os chamados de segunda ordem se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os espíritos bons. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição possível aos espíritos. Essa divisão, nos diz Kardec, nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem delimitados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em números suficientes, os principais matizes ou as principais características do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos benévolos, instruções que jamais nos faltaram, palavras de Allan Kardec. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos, com os quais podemos travar relações e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos.
Faremos, todavia, notar que elas não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles, os espíritos, e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que os seus atos e linguagens tornam possível apreciar-se. Essa é a introdução que Allan Kardec faz a respeito da escala espírita. Posteriormente, ele vai detalhar, então, essas 3 categorias da escala espírita, colocando as características de cada um ali, não sendo um quadro absoluto ainda, mas nos dá uma ideia para que a gente entenda que quando falamos sobre a evolução das pessoas, nós possamos entender que vivemos num mundo ainda imperfeito, onde existem espíritos ainda caracterizados pela ignorância, que é traduzida pela crueldade também. Porque existem aqueles que são ignorantes, têm pouca compreensão das coisas, mas não são maus, mas ainda estão propensos a fazer o mal. E o fazem, ou podemos dizer de uma forma mais suave, estão propensos a cometer erros e cometem erros. Então eu convido os amigos e as amigas a lerem, estudarem essa parte que fala sobre a escala espírita. É extremamente interessante e vai nos responder o porquê das grandes diferenças que existem entre nós, os espíritos encarnados aqui no planeta Terra. Porque tantas diferenças dentro da sociedade a qual nós estamos inseridos. Era isso que eu tinha para esse vídeo. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.